Oi pessoal, vamos trabalhar? Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o Vivek, especificamente sobre o livro Tópica e Jurisprudência. O capítulo, talvez central para a gente desse livro, é o capítulo que fala sobre a civilística, né? Então eu vou dar algumas informações aqui para vocês para facilitar um pouco a leitura. Não substituir a leitura, mas facilitar a leitura, né? Então, o Vivek é um autor alemão, né, que está escrevendo ali na metade do século XX, e está debatendo com a tradição pandectística, civilística alemã, né? Civilística alemã, principalmente, né? Enfim, debatendo com uma tradição que, de acordo com ele, pensa, né, o sistema jurídico, aliás, o direito como um sistema e como um sistema fechado, um sistema lógico-dedutivo, né? Isso, digamos assim, é o inimigo dele, é o principal interlocutor, né? O que é um pensamento que, vamos dizer assim, imagina que o direito possa ser um sistema lógico-dedutivo, né? É um pensamento, por exemplo, que influenciou a codificação, né? Que achava que fosse possível criar uma visão de direito baseada em uma série de proposições gerais, a partir das quais eu pudesse ir deduzindo as soluções para o caso concreto, né? E o método de operação de um sistema como esse é o método da subsunção, né? Da subsunção dos casos às normas, e as normas vão ser construídas de maneira tão perfeita que elas vão estar escalonadas, né, a partir de níveis de generalização, e eu vou poder então encontrar sempre uma norma adequada para cada caso concreto, né? O ideal da codificação, que nunca foi atingido, digamos assim, completamente, inclusive previa, né, nas suas versões mais radicais, a extinção da profissão de juiz, a extinção das faculdades de direito, porque bastaria alguém, né, simplesmente ler o código, que ele poderia resolver qualquer tipo de caso, porque ele já estaria, teria sido construído de maneira absolutamente perfeita, né, e para operar esse código bastaria você ser um cidadão comum, né? Você não precisaria, enfim ter nenhum conhecimento técnico, né? O Vivek vai propor uma visão bastante, digamos, radical, né? Vai transformar o pensamento de maneira bastante radical, se a gente toma esse ponto de vista, porque ele vai dizer que o pensamento jurídico é feito a partir de problemas, né? Então ele inverte, enfim, a lógica do que ele considera a ciência jurídica, dizendo que o pensamento parte de problemas e não do sistema, né? Só uma observação antes de continuar, né? Nos outros textos que a gente leu, né, Hart, Dworkin, enfim, e os autores, enfim, todos os textos que a gente discutiu, essa ideia de sistema não estava presente, né? Esses autores, eles não rompem explicitamente com essa ideia que é muito comum aqui no Brasil ainda, né, que é muito discutida e é apresentada às vezes como fenômeno, né, como sinônimo de positivismo jurídico, né? Eles não rompem com essa ideia, ou eles não consideram essa ideia, porque essa ideia não estava presente de maneira tão forte na tradição anglo-saxônica, né? Enfim, para essa tradição, o direito sempre foi um direito ou enfim, advindo de um raciocínio a partir da common law, que era considerado um saber, digamos assim, quase metafísico, que tinha uma lógica em si, mas que ia sendo revelado pelas decisões pelos juízes. Então, essa ideia de sistematização de um sistema fechado teve influência em alguns autores da common law, mas nunca chegou a ser prevalente, não teve a mesma força que no direito europeu, do qual o direito brasileiro acaba sofrendo a sua maior influência, né? Então, para retomar um pouco, então, o que o Vivek faz é ir questionar, é relativizar, ou é transformar, como eu disse de maneira bastante radical, essa ideia de que o direito é operado a partir de um sistema lógico-dedutivo e que eu posso operar por subsunção, né? Uma observação interessante é que, vejam, esse era o clima da época, né? Essa discussão sobre se o direito poderia ser axiomatizado como um sistema lógico-dedutivo, se era possível dar uma consistência completamente lógica para o direito, também foi objeto de muita reflexão por um autor bastante conhecido no Brasil, que é o Norberto Bobbio, né? Que vinha
construiu um projeto na sua juventude de, digamos assim, pensar o direito em termos analíticos, né? Tentar descrever o direito nas suas estruturas mais fundamentais, né? E quando escreve a sua teoria do ordenamento jurídico, né? Ele já mostra, a partir do uso da palavra, que essa ideia de sistema já não funcionava tão bem, né? Porque ordenamento não é sistema, né? Ordenamento é uma maneira de ordenar, de organizar de maneira não completamente sistemática, não perfeita, não completa, né? Não totalmente sem lacunas, digamos assim, um determinado material jurídico, né? Então ele fala em ordenamento jurídico e não em sistema jurídico. E depois no livro chamado Da Estrutura à Função, por outras razões que não dá para a gente examinar hoje, ele meio que rompe com a teoria do direito e vai virar filósofo político, né? Ele chega à conclusão que o raciocínio jurídico não era mais, quer dizer, para dar conta da complexidade da vida contemporânea, não podia ser mais um raciocínio estritamente lógico, não podia ser mais um raciocínio estritamente dedutivo, era um raciocínio finalístico, era um raciocínio que pensava a partir de meios e fins e, portanto, adquiria uma outra feição, né, que passava de um raciocínio a partir de estruturas jurídicas para a função do direito, para as finalidades que o direito deveria atingir naquela sociedade, portanto, uma visão consequencialista do raciocínio jurídico. E, por isso é interessante, o Bobbio nunca rompeu abertamente com a teoria do direito, não escreveu nenhum texto de rompimento, mas ele para de escrever sobre teoria do direito nesse momento e vai escrever sobre filosofia política, né? E esse episódio mostra um pouco o clima da época e as discussões em que os juristas estavam envolvidos, né? Então o que o Vivek vai fazer é tentar, digamos, propor um outro modelo de operação e de visão e de raciocínio, né, sobre o direito, que não é o modelo do sistema lógico-dedutivo. Então, que modelo é esse, né? Aí, realmente, é importante que vocês leiam o texto do Vivek, que é um texto curto, é um livro de... Enfim, o livro completo acho que não tem quer dizer, 100 páginas, né? Porque é um texto bastante complexo e bastante denso, né? Que não dá tempo de eu esmiuçar todo ele aqui nesse vídeo. Mas, em linhas gerais, o que ele vai propor ali é que o pensamento jurídico, no fundo, ele parte de problemas. Ele está estruturado em certos problemas que o direito enfrenta, né? E esses problemas são enfrentados com a utilização do que ele chama de lugares comuns da argumentação, os topos, né? E esses topos, ou topoi, para colocar no plural, são desenvolvidos, eles são descobertos, eles são, digamos, elaborados no próprio processo argumentativo, né? No próprio processo argumentativo dos juristas e as pessoas que operam o sistema jurídico, aí, juristas, juízes, advogados, promotores, etc. Então, a gente poderia citar, sei lá, um lugar comum, sei lá, muito antigo, como quem pode o mais, pode o menos, né? A gente poderia citar, né, outros lugares comuns ou outros raciocínios que se utiliza que nós utilizamos enfim, raciocínio jurídico, né? Enfim, não há nulidade sem dano, né? Coisas assim, e tantos outros que vão surgindo, determinados princípios que a gente vai utilizando, determinados, enfim, e tudo isso, todo esse arsenal, né? Ele serve, na verdade, ele só ganha concretude, só ganha importância diante do problema. Quando a gente está enfrentando um determinado problema jurídico, a gente consegue, a partir desses lugares comuns que vão sendo aceitos, vão sendo constituídos na própria argumentação, né, eu consigo ir resolvendo os casos concretos, né? E para o Vivek, esse é um ponto importante, né? O direito não é um sistema no sentido de um sistema lógico-dedutivo, né? Ele diz, eu não descarto a ideia de sistema, para mim é importante manter essa ideia como um ideal que eventualmente possa ser atingido, né? O intérprete, quando interpreta, ele vai, a partir do problema que se apresenta perante ele, buscar, né, a solução em problemas semelhantes que já foram enfrentados por outros juristas, né, que estão
e esse elenco de soluções, esse elenco de raciocínios vai estar presente, né, no material jurídico que faz parte de uma certa tradição, né? Então há uma certa organização do sistema jurídico, uma certa organização, né, dos problemas, enfim, ao longo do tempo, né? Mas esse sistema ele vai estar sempre em movimentação, ele está sempre sendo renovado, ele é um sistema aberto, ele é um sistema móvel, né? E que admite vários pontos de vista e várias interpretações ou várias soluções possíveis, né? Aliás, a definição que Vivek dá de um problema jurídico é justamente essa, né? Nós estamos diante de um problema jurídico quando eu tenho uma questão jurídica que não admite uma única solução e que, para ser solucionada, precisa de um acordo prévio sobre qual é o aspecto mais importante dela a ser considerado para se solucionar aquele problema, né? Se eu estou diante de uma questão que envolva liberdade de expressão ou intimidade, né, é muito difícil eu ter uma decisão perfeita sobre esse tipo de problema. Eu preciso escolher se eu vou dar mais ênfase para então, proteção da intimidade ou para a liberdade de expressão para solucionar, o problema dessa ou daquela maneira, né? E essas soluções então vão sendo tomadas a partir de certos recursos argumentativos que não estão explicitamente presentes nas leis, que vão sendo, diz o Vivek, desenvolvidos no processo interpretativo, e eu só vou ter acesso a eles se eu tiver mergulhado na prática argumentativa, mergulhado no processo argumentativo. Então, para cada área do direito, para cada problema, para cada questão, para cada crime que se discute ou para cada questão de direito administrativo, a gente tem lá um elenco de soluções, uma série de raciocínios que vão sendo manipulados e vão sendo renovados pelos intérpretes para solucionar as questões concretas. Então é muito interessante essa visão, né, porque apresenta o trabalho do jurista de uma outra maneira, retomando, né, de acordo com o próprio Vivek, a tradição do direito romano, da pandectística, da civilística, né, que, de acordo com ele, tinha essa característica de ser um modo de pensar tópico, né, um modo de pensar a partir de determinados problemas que vão ser solucionados a partir desses topos e não, né, caracterizado por esse ideal sistemático que surge ali no iluminismo e vai influenciar também a produção dos códigos, né? Por isso, o Vivek faz no livro, ainda que de maneira bastante breve, bastante densa, toda uma recuperação, né, da tradição tópica desde o Aristóteles, passando pelo Cícero e depois tentando demonstrar, né, que a tradição civilística ou que o pensamento, né, do direito civil incorporava esse modo de pensar, né, e também era caracterizado por esse modo de pensar primordialmente, né? Ele poderia ter feito isso em relação a outras áreas do direito, não se sabe direito por que ele se fixou no campo da civilística, mas ele tinha então essa visão sobre o trabalho do jurista, e ele dizia que há muito tempo, há muitos anos, o trabalho se caracterizava ou ele se dá dessa maneira, né, desse jeito utópico e a partir do caso concreto, sem generalizar, né, soluções de maneira definitiva, de modo a criar um sistema lógico-dedutivo, né? E por isso, para o Vivek, o direito ele se caracteriza por uma série de perguntas, né, por uma série de problemas, e a pergunta principal seria o que é o justo, né? Então para ele, o mais importante não é chegar a uma resposta definitiva sobre o que é o justo, chegar a uma fórmula do justo, então de maneira cabal, mas renovar essa pergunta, né, o tempo todo, fazer essa pergunta o tempo todo, diante dos casos concretos, diante dos problemas que a gente enfrenta e buscando soluções a partir desse material argumentativo que vai sendo acumulado pela tradição, né, esses topos, esses lugares comuns argumentativos que a gente vai encontrar estudando, né, os vários ramos do direito, estudando as várias decisões anteriores, estudando, né, enfim,
a tradição, né? E essa pergunta então são as perguntas que estruturam o nosso ordenamento jurídico e não as regras e um sistema lógico-dedutivo. Então isso é interessante, enfim, vocês prestarem atenção nisso, porque de fato, se a gente, né, só para finalizar, repetindo o que eu já falei, se a gente olhar, né, para o Vivek a partir da tradição, digamos, positivista, né, lógico-dedutiva ou positivista textualista, a gente vai perceber a radicalidade do que ele, quer dizer, está dizendo, apesar de alguns dos seus críticos afirmarem que mesmo naquele momento, né, já na década de 50, era difícil encontrar esses positivistas lógico-dedutivos, esses textualistas, esse pensamento já tinha entrado em uma certa decadência, mas mesmo que isso seja verdade, né, a formulação que o Vivek dá e a visão que ele dá da argumentação ainda é muito importante, é muito interessante para a gente nos compreendermos como juristas e entendermos como é que o material jurídico acaba sendo manipulado pelos órgãos decisórios, né? É isso, pessoal. Então, espero que o vídeo ajude a compreensão do texto. Então, um abraço para vocês e enfim, trabalho de leitura para todo mundo. Até mais.